Aí, mano, se liga. Homem bomba ali. Onde? Olha agora, olha agora. Ixi, mano. Se liga aí. Ih, acho que ele viu. O que foi que vocês estão olhando aqui? É impressão minha ou vocês estão falando que eu sou homem bomba? Não, cara, a gente só tava observando você, né? É que não é comum a gente ver alguém vestido dessa forma por aqui, né? Desculpa aí se você ficou incomodado ou ofendido. Caso você não saiba, isso é um ato de xenofobia contra os povos muçulmanos. É, cara, não esquenta, é só uma brincadeira, desculpa da minha parte, do meu amigo. É, cara, então, fala aí pra gente aí como que é lá, o clima, é verdade que lá é tudo deserto? Como é que é? Explica aí pra gente que a gente não conhece. Beleza, eu até vou comentar algumas coisas com vocês para vocês abrirem um pouco a mente e não praticar mais esse ato xenofóbico que vocês fizeram, beleza? Bom, eu venho dos Emirados Árabes, que é um dos 15 países que compõem a região do Oriente Médio. Apesar dessa visão ser meio europeia, né? Porque na verdade seria Ásia Ocidental. Quem colocou esse nome de Oriente Médio foram os próprios europeus. Nossa, eu não sabia de tudo isso não, mano. Nessa região, chamada de Oriente Médio, habitam 260 milhões de pessoas, de diversas culturas diferentes e também religiões, principalmente. Bom, como é uma região que é basicamente feita de desertos, então o clima predominante lá é o árido e o semiárido também, que é bem próximo do que vocês têm aqui no Brasil como a caatinga. Nas áreas de clima árido, a gente tem bastante presença de plantas xerófilas, que são aquelas que se adaptam com o calor da região, que algumas áreas chegam a passar de 50 graus. Já sobre o relevo, a gente tem muitos planaltos e algumas planícies também. Os principais planaltos são o Planalto da Anatólia, que fica na Turquia, e o Planalto da Arábia, que fica na Península Arábica, que é onde que fica os Emirados Árabes. Nossa, não sabia de tudo isso não, mano. Junto com a Arábia Saudita, com o Catar, com o Kuwait, o Bahrein, Iêmen e Omã. Mas, pô, é verdade que lá vocês só vivem de petróleo, que lá todo mundo é rico, lá que só existe prédio, construção top. É verdade isso aí? Ah, cara, é um pouco de mito acreditar que lá a gente só vive basicamente do petróleo. Apesar que no Oriente Médio tem cerca de 65% de todas as reservas dessa commodity no mundo. Não sabia de tudo isso não, mano. Mais ou menos 40% da população lá do Oriente Médio trabalha com agricultura e pecuária. Lógico que não é mecanizada igual a outras partes do mundo, né? Assim como no Brasil, por exemplo. É uma agricultura mais de subsistência mesmo, mais para alimentar a população nossa. Mas sim, por exemplo, os Emirados Árabes, o país de onde eu venho, é um dos principais exportadores do mundo. E pelo petróleo ser o grande responsável por construir cidades como Abu Dhabi, Doha, no Catar, Dubai, nos Emirados Árabes, isso fez com que tivesse essa ideia de que a gente vive basicamente do petróleo. E não é exatamente isso. Quando as indústrias elas se deram conta da importância que o petróleo tem, não só como combustível, mas para se usar em praticamente tudo que a gente tem no nosso mundo atual, os países que tinham essas grandes reservas lá do Oriente Médio, assim como alguns outros de outras regiões do planeta, que também tinham grandes reservas de petróleo, eles fundaram um grupo chamado OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso foi em 1960, justamente para impedir a exploração e a definição de preços pelos países que têm as grandes indústrias, os países industrializados, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Pô, mas fala aí, tá vestido desse jeito assim? Você é islamista? Como é que é? Explica aí pra gente aí sobre a tua religião, teu jeito que tu tá vestido aí. Bom, apesar de haver essa generalização de que todo o pessoal que vem lá do Oriente Médio é muçulmano ou segue o islamismo, não é bem assim na realidade. E, mano, olha nós errado aí. Claro que mais de 90% da população da região segue o islamismo, são muçulmanos, cerca de 238 milhões de pessoas. E esse grupo ele é dividido em alguns outros grupos, assim como o cristianismo também é. Mas a gente tem também algumas minorias, cerca de 3 milhões de pessoas na nossa região
seguem o cristianismo, por exemplo. Principalmente na Síria e no Líbano, a gente tem esses grupos. Sem contar o Estado de Israel, que é formado por cerca de 6 milhões de judeus. Na verdade é falso acreditar que todo árabe é muçulmano, mesmo porque o maior país islâmico do mundo é a Indonésia, que fica no Sudeste Asiático. E mano, olha nós errado aí, ó, chamando muçulmano de árabe. Pô, mas e essa fita aí que tem um monte de guerra lá? Explica pra gente aí o que acontece tanta guerra lá na tua quebrada, mano. É, cara, eu sei, todo mundo me pergunta isso, sobre as guerras, os conflitos, essas coisas. Isso acontece principalmente pelo domínio dos europeus na região, né? Porque a gente tem 15 países, mas que foram divididos pelos europeus, sem levar em conta as diferenças que a gente tinha ali dentro dos países atuais, né? Então, muitos grupos que são rivais ou que não se batiam muito bem, eles acabaram ficando dentro de um único território. Assim como os povos curdos, que são mais de 30 milhões de pessoas que estão espalhadas em Síria, em Irã e outros países ali daquela região. Ali é uma região muito estratégica, então dominar aquela região ali é geopoliticamente muito importante, porque você está entre a Ásia, você está próximo da Europa e também está próximo do norte da África. Então, se você dominar aquela região ali, você vai estar muito bem localizado. E como eu já tinha dito antes também, como a gente tem uma grande quantidade de desertos e o clima ser árido, semiárido, significa que chove pouco, então a gente tem poucos rios. Então algumas guerras até foram causadas pela escassez da água mesmo. Pô, mano, valeu mesmo aí passar essa visão consciente aí pra gente aí, ó. Não, cara, a gente julgando você errado aí. Pô, a gente só tem que pedir desculpa aí pra você aí. Valeu pela aula aí, mano. Muito obrigado aí. É, mano, e quem diria que a gente tirar uma onda do cara aí, ele ia passar a visão consciente pra gente, né, mano? É, muito obrigado aí pela aula aí que você deu pra nós. E com certeza a gente não vai ter mais essa visão aí preconceituosa que a gente... Não, cara, relaxa, já tô acostumado com isso aí. Trocar essa ideia, beleza? Valeu, mano. É porque muita gente desconhece a nossa cultura, desconhece a nossa região e o desconhecimento gera o preconceito. Ainda bem que vocês abriram a mente e a gente pôde trocar uma ideia da hora, beleza? Valeu aí, tamo junto, meu aliado!